Boa noite, chegamos para atualizar as notícias no Telejornal. João Lourenço manifestou hoje ao Birro Político do MPLA a intenção de recandidatar-se à presidência do MPLA. Familiares vítimas do 27 de maio de 77 já realizam exames médicos no Laboratório Central de Criminalística para facilitar a identificação dos restos mortais localizados na vala do cemitério de 14. Será para os próximos tempos. O país vai contar com 186 novas pontes metálicas. O lançamento do programa aconteceu já em Luanda. Petro de Luanda, em basquetebol sénior masculino, inscreveu no seu palmarés mais um título, o 19º do Campeonato Nacional da Bola ao Cesto. Estas e outras notícias serão desenvolvidas a seguir. E começamos a dizer-lhe isso mesmo. O presidente João Lourenço manifestou ao Birro Político do MPLA a intenção de se candidatar à presidência do partido. A informação foi avançada durante a terceira reunião ordinária do Birro Político do MPLA. O Birro Político do MPLA reuniu-se este sábado, em Luanda, sob a orientação do presidente do partido, João Lourenço, para a sua terceira reunião ordinária. O destaque da sessão recai para a informação apresentada por João Lourenço sobre a intenção de apresentar candidatura direta à presidência do MPLA, tendo recebido, na ocasião, o apoio e congratulações dos membros do Birro Político. O Birro Político do Comitê Central do MPLA foi informado da intenção do camarada João Manuel Gonçalves Lourenço de apresentar a sua candidatura direta à presidência do MPLA, tendo nesta ocasião congratulado e manifestado seu incondicional apoio à mesma. O camarada presidente informou ainda a este organismo de direção central do partido que constituiu seu mandatário, o camarada João Martins. Durante os trabalhos, o órgão apreciou e aprovou várias matérias ligadas à vida interna do partido, com destaque para alterações na direção do MPLA em algumas províncias do país. O Birro Político do Comitê Central do MPLA apreciou e aprovou as seguintes resoluções. Primeiro, resolução que aprova a cessação do mandato do camarada Lúcio Gonçalves do Amaral, do cargo de primeiro secretário provincial do partido na província do Quando. Segundo, resolução que aprova a candidatura da camarada Carla Domingos Cativa ao cargo de primeira secretária provincial do partido na província do Quando. Resolução que aprova a cessação do mandato do camarada Narciso Damaso dos Santos Benedito, do cargo de primeiro secretário provincial do partido na província do Kwanza Sul. Quarto, resolução que aprova a candidatura do camarada Eugênio César Laborinho ao cargo de primeiro secretário provincial do partido na província do Kwanza Sul. 5. As resoluções que aprovam a convocação das conferências extraordinárias do partido nas províncias do Quando e do Kwanza Sul. Na sessão deste sábado, os membros do Birro Político renderam, com silêncio, homenagem à memória das vítimas dos acontecimentos de 27 de maio, cuja lista foi recentemente apresentada. Enquanto decorre o processo de identificação das vítimas do 27 de maio de 77, no Laboratório de Criminalística de Luanda, avançam os exames médico-legais destinados à determinação do perfil genético de cada vítima. A TPA acompanhou hoje todas as etapas do procedimento a que os familiares são submetidos, desde o registro, recolha de amostras biológicas, até ao trabalho técnico desenvolvido pelos especialistas. Equipado com tecnologia moderna e meios laboratoriais especializados, a estrutura tem assegurado suporte científico ao processo de identificação, considerado sensível e de elevada responsabilidade. Laboratório Central de Criminalística de Luanda. Aqui, o silêncio domina os corredores da instituição, mas dentro das salas de análise, a ciência fala. Entre os materiais de ensaio, reagentes e máquinas de alta precisão, peritos forenses procuram reconstruir identidades apagadas pelo tempo.
Cada fragmento ósseo analisado representa uma história interrompida, uma família à espera de respostas há quase 50 anos. O processo de identificação genética de cada vítima decorre com recurso a equipamentos modernos adquiridos pelo Estado angolano no quadro do reforço da capacidade técnico-científica nacional. São aparelhos que diminuíram substancialmente o tempo de resposta e por esse motivo nós temos conseguido resultados com mais brevidade e muito melhores. A recolha de amostras biológicas junto dos familiares continua a mobilizar dezenas de pessoas. As chamadas telefónicas também não param. O contacto é permanente, feito quase diariamente, com pedidos e informações vindas de vários pontos do país. Primeiro temos os familiares, nós tiramos as amostras biológicas dos familiares, fazemos a colheita destas amostras e analisamos estas amostras e obtemos um perfil genético. A outra parte do processo é a análise dos ossos, das ossadas que saem do campo. As ossadas passam por um pré-tratamento, lavagem, secagem, entre outros, até a obtenção de um perfil genético. Este perfil genético é colocado na nossa base de dados e é feita uma análise que iremos concluir com esta análise que se existe algum tipo de parentesco entre os ossos, os perfis dos ossos que obtivemos e os perfis dos familiares. Apesar dos avanços registrados nos laboratórios nacionais, algumas amostras consideradas mais complexas estão a ser enviadas para a África do Sul. O objetivo é confirmar resultados laboratoriais através de exames complementares realizados em centros especializados internacionais. A África do Sul serve-nos como um suporte, ou seja, nós normalmente denominamos uma contra-análise. Nós fazemos aqui as análises, fazemos aqui todo o processo, mas nós necessitamos sempre de um laboratório congénere que confirme os nossos resultados e é isso que é utilizado em toda a parte do mundo. Há rostos marcados pela dor, mas também pela expectativa de finalmente obter respostas. Agostinho Diogo partilhou o testemunho do irmão mais velho que terá sido tido no quadro dos acontecimentos do 27 de maio de 1977. Esteve em casa, depois saiu de casa, foi trabalhar, ao sair trabalhar, lhe tiraram de lá e levaram para a cadeia. Já tinha acontecido aquele tumulto todo, não sei quantos aí, né? E levaram para a cadeia. Esteve aqui na cadeia de São Paulo esse tempo todo. E depois entrou um outro meu irmão, mas o outro saiu. Só ele é quem ficou lá. Usava óculos, normalmente, alguns fios de olho, né? E a última vez que nós lhe vimos, quando nós fomos lá, o outro meu irmão é que nos disse: o mano está aí. E sempre que nós fôssemos na cadeia, ele nos via na janela. Num país que continua a reconciliar-se com a própria história, a ciência transforma-se agora em instrumento de memória. E, enquanto os equipamentos analisam ADNs e cruzam dados genéticos, centenas de famílias aguardam pelo mesmo resultado: a possibilidade de finalmente dar nome aos que o tempo tentou apagar. Gostaríamos de apelar que o maior número de famílias que viesse aqui ao laboratório para fazer as colheitas, porque pelo número elevado de malogrados que temos na lista, quanto maior for o número de familiares que acorrerem aqui ao laboratório, mais identificações iremos ter. A seguir vamos ter o espaço Prova dos 9. Doutor Joaquim Jaime, boa noite. Boa noite, Ana Lemos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vimos todos ontem e ainda hoje uma parte do assunto. A TPA mostrou uma vala, a descoberta de uma vala com ossadas de mais de 500 pessoas, cidadãos angolanos, no âmbito do processo 27 de maio, em que foram vítimas muitas pessoas, centenas mesmo. Eu gostava de ouvir de si, como é que viu aquelas imagens? Como é que olha para tudo isso? Imagens naturalmente muito tristes,
na medida em que muitos de nós reviu-se porque tem algum familiar nisso. Como é que vê isso, sobretudo no âmbito do processo de reconstrução nacional? Segunda vez, Ana Lemos, e boa noite aos nossos telespectadores. De fato, nós temos que, em primeiro lugar, reconhecer a coragem do Sr. Presidente da República por ter tomado a iniciativa de reabrir dossiês muito sensíveis. Um perdão público. Exatamente. E pediu um perdão público, como fez muito bem a recordar, em nome do Estado angolano. É um perdão em nome de todos que participaram de uma forma ou de outra. Ele não se posicionou como presidente do MPLA. Pediu perdão em nome do Estado angolano. E também apelou que as outras partes pudessem também pedir perdão. Então, nós estamos aqui a dizer que existem vários processos de reconciliação. E Angola escolheu um processo diferente dos sul-africanos, que estiveram no tribunal para responsabilizar pessoas. Depois de 27 anos de conflito, o Presidente da República entendeu que era necessário, em vez de estar a procurar culpados, perdoarmos-nos mutuamente. Assumir coletivamente que falhamos como povo. Abraçar e perdoar. Então, este processo de perdão também passa por isso, ter que lidar com memórias, com situações traumáticas. Mas, nesse momento, recomenda-se respeito às famílias que perderam seus entes no âmbito dos conflitos políticos e militares que fazem parte da nossa história coletiva. Evitar especular sobre o processo, evitar partilhar informações, narrativas construídas no sentido de aumentar a dor das famílias. Eu penso que nesse momento nós temos que respeitar as famílias que estão a reviver memórias. Temos que nos solidarizar com todos nós, com todos que perderam os seus entes. Repara que fomos vendo os nomes. Eu não estava nascido na altura, mas senti cá um aperto também. Me coloquei na pele daqueles que perderam parentes naquela circunstância. Vimos também, quando foi da descoberta das ossadas do general Bock e outros, houve ali um momento de aperto, mas esse aperto faz parte do processo de reconciliação. Eu penso que depois dessa dor, as famílias vão efetivamente poder caminhar. A certeza de dar um descanso merecido aos seus entes. Vai efetivamente encerrar um óbito que já tem 49 anos, mais ou menos. Vai pelo tempo de espera. E aqui, tal como eu comecei a reconhecer a coragem do Presidente da República de ter que tocar nesse dossiê sensível. Mas ele entendeu que era, sim, necessário dar esse passo no nosso processo de reconciliação nacional. Precisamos de reavivar esse espírito de reconciliação nacional. É importante. Aliás, nós não temos alternativa. Ou assumimos o nosso passado como um passivo coletivo, ou vamos continuar a esquivar, fingir que nada aconteceu. Então é melhor encarar de frente o nosso passado coletivo, o nosso passado de desentendimentos, que durou 27 anos, quase 3 décadas, que dilacerou muitas famílias, mas é importante oferecer a essas famílias o direito a um funeral. Porque na nossa cosmovisão, a alma do nosso ente querido só descansa depois de nós levá-los à sepultura. É no nosso entendimento que as almas estão por aí a vaguear. Então é importante também entender esse nosso aspecto cultural em relação aos mortos. Nós temos uma relação de muita intimidade com os mortos. Então ninguém deve, em princípio, aproveitar-se do momento para introduzir temas que não são cá chamados. Entender que do outro lado estão famílias que a essa altura reavivaram memórias, filhos que não conheceram os pais, noivados que terminaram, filhos únicos que deixaram pais sem herdeiros. Temos que compreender a sensibilidade do momento e a dor das famílias. Portanto, e mais uma vez dizer, é um ato de coragem do Sr. Presidente da República ter que reabrir
estes dossiês, porque durante muito tempo nem sequer se falava dessas coisas, era quase proibido. Mas o Presidente da República entendeu, a reconciliação, ela precisa desse passo de coragem, assumir que falhamos coletivamente e no final do dia sermos capazes de nos abraçar, perdoar, chorar quando for necessário, mas é necessário passarmos por essa provação. Com certeza. Dr. Joaquim Jaime, Angola lançou esta semana oficialmente uma plataforma estratégica para a atração de eventos com o sentido de mobilizar turismo de negócios, sendo que este é um passo que pode trazer ou traduzir-se, digamos, num espelho ou numa porta aberta para o mundo. Eu pergunto-lhe como é que a criação desse mecanismo vai fortalecer o turismo de negócios em Angola. Eu gostava que olhasse para o contexto atual. O programa de governo comunica turismo, as reformas que se vão operando nas várias estruturas até hoteleiras e a questão da isenção de vistos para mais de 90 países. Exatamente. Essas iniciativas estão em perfeito alinhamento com o nosso PND 22-27. Nós temos muitas potencialidades turísticas que elas devem ser exploradas. Mas aqui decidiu-se, em função dos investimentos que já foram feitos e a experiência que Angola acumulou, e sobretudo nos últimos anos, a organização do Afrobasket, as cimeiras União Europeia, União Africana, Estados Unidos, África, a cimeira que visou mobilizar investimento para as infraestruturas em África, toda essa experiência acumulada deu-nos certeza que é chegado o momento de galgarmos um novo patamar e aqui num turismo de qualidade, de eventos. Acaba-se a partir deste momento colocar-se uma responsabilidade adicional à nossa diplomacia, às associações empresariais, todas as câmaras de comércios que operam em Angola e aproveitar algo que já foi feito pelo Presidente da República, a diplomacia econômica. O Presidente da República viajou pelo mundo, plantou as sementes necessárias, mas agora as partes que devem dar sequência ao processo estão desafiadas. Criar condições para atrair a organização de eventos em Angola. Nós temos o corredor do Lubito, por exemplo, desculpa, Ana, temos a questão do corredor do Lubito, que é um corredor estratégico com N potencialidades do ponto de vista de investimento. Entrou em vigor no dia 1 a política de tarifa zero de importação, de exportação de produtos da África para a China. Isso coloca pressão sobre as câmaras de comércio, especialmente para a Câmara de Comércio Angola-China. O seu ministro de Estado da Coordenação Econômica esteve recentemente no Congo Democrático, no âmbito da diplomacia econômica, reavivar as nossas relações. É uma pressão adicional sobre o MINEX, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Agricultura, a Câmara de Comércio Angola-Congo. Quer dizer, acaba-se efetivamente de construir-se um plano de tarefas para todas as partes envolvidas na organização, realização desse tipo de eventos, que é um turismo de qualidade. Deixa-me perguntar-lhe, em termos de infraestruturas, acha que o país está preparado? Ou perguntar-lhe de outra forma, de que forma precisa de se desenvolver para ser competitivo? Angola tem infraestruturas robustas para fazer face a demandas? Temos experiência, trouxemos cá os americanos, os europeus, os nossos irmãos do continente africano, no âmbito da cimeira que visou mobilizar investimentos para as infraestruturas. Trouxemos cá o Afrobasket, aqui em Patins. Nós temos experiência. Estão a ser feitos investimentos, alguns já foram feitos, na hotelaria, há experiência acumulada. Próximo ano, provavelmente, será inaugurado o Centro de Conferência de Convenções da Chicala, que é também um ativo que estará ali. Aquele ativo terá que ser mantido com a sua própria utilização. Isso vem reforçar a minha fala inicial. É um desafio que foi lançado. Pressão para a nossa diplomacia, pressão para todos os departamentos ministeriais, cujas agendas podem ser alteradas neste momento, de modo a, no âmbito regional, continental,
internacional, na nossa perspectiva multilateral, trazer eventos para Angola e, sobretudo, porque nós precisamos de investimentos. E não nos podemos esquecer que haverá seguramente um impacto forte também na geração de empregos. Obviamente, a hotelaria gera muitos empregos diretos e indiretos. Toda a cadeia de negócio é ativada, desde os operadores turísticos diretamente, as empresas de transporte, os fornecedores para a cadeia de turismo, para as empresas de transporte também, guias, tradutores, intérpretes. É um rol muito grande de oportunidades e de aprendizado também, porque esse tipo de turismo que se pretende é trazer quem? A nata que decide. As grandes corporações, chefes de Estados, políticos, figuras que tomam decisões. Então, decidiu-se, no âmbito do turismo, selecionar uma subcomponente de qualidade. Por isso é que há muita expectativa em relação a isso e nós podemos aproveitar o caminho já trilhado no âmbito da diplomacia econômica, fazer o sequenciamento setorialmente. Que tal discutir a indústria da madeira? Que tal discutir a indústria do mármore, do granito? Que tal discutir a indústria da lapidação de diamantes, esmeralda e outros? Que tal discutir a indústria dos refinados de petróleo? Que tal discutir tecnologia? Nós temos N motivos para poder ter alguma coisa em Angola a ser organizada. Repara, o conflito Ucrânia-Rússia resultou numa grande quebra do fornecimento de diamantes para a indústria de lapidação na Índia. Muitos lapidadores estão sem emprego, estão sem trabalho. Nós temos um parque de lapidação na Lunda. Que tal convidar potenciais lapidadores? Temos ouro em Angola. Podemos pensar numa indústria de joalharia aqui. Temos que ser criativos. É um desafio que foi lançado e nós temos que pensar nas múltiplas oportunidades e potencialidades que temos para trazer gente, discutir e vender essa nossa capacidade. Foi também notícia esta semana a visita que o presidente do Brasil, Lula da Silva, efetuou aos Estados Unidos da América. Foi o encontro de Donald Trump, mas uma questão que chamou a atenção foi o facto de ter orientado a sua equipa a comunicar-se apenas em português. Pergunto-lhe, enquanto analista, como é que enquadra essa estratégia linguística operada pelo presidente do Brasil? Como é que essa decisão pode influenciar a percepção das relações bilaterais entre os dois países? Parte da resposta, Ana já deu-me, essa estratégia linguística no âmbito do soft power. Os documentos que definem a política externa norte-americana e de segurança vêm transformar literalmente a América Latina num quintal dos Estados Unidos da América. Ressuscita a doutrina Monroe. E o Brasil vai para Washington numa relação de paridade e usa a língua como instrumento de farsa, porque na diplomacia ocidental a língua de comunicação oficial é o inglês. Lembremos-nos que Angela Merkel também usava justamente esse poder de força da sua língua. Ela é fluente em inglês, mas falava alemão em todas as ocasiões. Ela falava alemão, porque não era concebível a maior potência europeia submeter-se a outros poderes. Brasil, que é a maior potência abaixo dos Estados Unidos da América, Lula da Silva também usa a língua como um instrumento de força, justamente a nível do soft power. Até os membros da sua comitiva, que são fluentes em inglês, foram orientados a não falar inglês. Todo mundo a falar português, mas também aqui é uma estratégia do ponto de vista do diálogo. Dá tempo para pausas estratégicas que são introduzidas pelos tradutores. Então, eu penso que é um jogo estratégico a nível do soft power linguístico. O Brasil disse, eu não me submeto, vim cá falar contigo
olho nos olhos, como o próprio Lula havia dito, olho nos olhos, e foi o que o Lula da Silva fez de modo muito inteligente. Apesar de pouco se ter produzido em termos de informação, pelo menos cá para fora, deixe-me perguntar-lhe que lições o Brasil e os Estados Unidos podem tirar dessa aproximação para futuras parcerias até económicas entre os dois países? Falaram guerra no Médio Oriente, o PIX, que é o Sistema de Transferência Financeira Brasileiro, falaram sobre minerais estratégicos e terras raras no Brasil, falaram sobre terrorismo, falaram sobre colaboração no âmbito do combate ao crime transnacional, ao tráfico de drogas melhor, porque nós sabemos que em tempos o presidente Trump decidiu classificar dois grandes grupos de traficantes no Brasil, o Comando Vermelho e o PCC, se não estou em erro, como grupos terroristas. O que é que isso significa? Ao classificá-lo como grupos terroristas, daria legitimidade aparente aos Estados Unidos da América de poder interferir nas questões internas brasileiras em nome do combate ao terrorismo. Também outro tema que ficou sobre a mesa foi justamente a questão do ministro Alexandre de Moraes, cujo visto foi cancelado, e em contrapartida o Brasil também cancelou o visto do assistente do presidente Trump. Então procuraram remover esse mal entendido, e porque o Brasil sabe que tem um trunfo muito forte em mãos: terras raras. Então, China e Estados Unidos estão a disputar terras raras no Brasil. E Lula da Silva soube jogar muito bem com essa questão das terras raras e aproveitou anexar dentro da agenda outros elementos periféricos que convinha aos interesses brasileiros. Falou em terras raras, raro é o nosso tempo. Agradeço por estar aqui connosco mais uma vez. Voltamos a estar juntos no próximo sábado. Até lá. Boa noite. Até lá. Passe bem. Obrigado. Ora, nós seguimos com outras notícias. Está marcado o 6º Congresso Ordinário da FNLA, acontece de 23 a 25 de setembro deste ano. O 6º Congresso da FNLA vai acontecer entre os dias 23 e 25 de setembro deste ano. O partido admite múltiplas candidaturas. Os militantes que reúnem perfil podem fazer chegar as suas manifestações à comissão preparatória do 6º Congresso. Eu acho que durante o Congresso haverá vários candidatos. Esses vários candidatos, cada um vai apresentar o seu plano, o seu programa, e a partir dali a FNLA vai procurar o melhor. Questionado se vai recandidatar-se a um outro mandato, Nimi Ansimbe respondeu: Eles vão apreciar, não é o NIME que vai determinar. O NIME, quando foi concorrer, não é o NIME que decidiu para ir concorrer. São os próprios militantes que decidiram que NIME pode concorrer. Fui lá concorrer, ganhei. Se eles também decidirem dizer a mesma coisa, sim, vão concorrer. Nimi Ansimbe ignorou o suposto anúncio de um outro congresso proposto por pessoas que o partido bem conhece. Dom Danzinga, Laís Eduardo, mas uns outros, mas são sempre os mesmos. O próprio Dom Danzinga hoje que está a falar, que quando não ia lutar com o Cabango, trocar pontos no passado. A vice-presidente do MPLA sublinhou em Luanda que as estruturas de base do partido são garante das vitórias da força política no poder durante os processos eleitorais. Nesta altura decorre o processo orgânico do MPLA e em sede deste processo serão realizadas mais de 56 mil assembleias de militantes, 378 conferências comunais, 326 conferências municipais e 21 provinciais. Está em curso mais um processo orgânico no Movimento Popular de Libertação de Angola. Serão realizadas mais de 56 mil assembleias de militantes, 378 conferências comunais, 326 conferências municipais e 21 provinciais. No cumprimento do calendário, os comitês de ação do partido realizam as suas assembleias de balanço e renovação de mandatos com destacável nível de organização e participação ativa dos militantes. Na verdade,
verdade, nós temos um princípio a nível do Comitê Provincial. Tudo o que preparamos bem, corre bem. Então preparamos-nos bem. Esta sexta-feira foi o dia do CAP 11 da Vila Alice em Luanda. No CAP, onde milita a vice-presidente do MPLA, a Comissão de Mandatos, destacou a presença dos 77 delegados previstos e todas as condições para o arranque do processo eletivo. Com perto de 50% de votos, o militante Bruno Silva, com 21 anos de estrada política, foi reconduzido ao cargo de primeiro secretário do CAP. É estar dentro das comunidades, estar junto das comunidades e fazer passar a mensagem que o MPLA tem para o desenvolvimento do país e do povo angolano. A vice-presidente do MPLA, aqui na qualidade tão somente de militante deste Comitê de Ação, destacou que as estruturas de base são o garante das vitórias do partido. As nossas estruturas de base são efetivamente o pilar de sustentação do nosso partido. É na base onde acontece a nossa militância. Por isso é que estamos aqui hoje também nesta condição de militante a participar da Assembleia do meu CAP. É aqui onde eu milito, é aqui onde nós exercemos a nossa militância, é aqui também que nós discutimos os problemas do nosso partido de uma forma geral, mas do nosso país também. Portanto, é nesta estrutura que parece uma estrutura pequena, mas com um peso muito grande dentro daquilo que é a estratégia política do nosso partido. Mais do que passar uma mensagem, é tentarmos todos nós perceber que mensagem é que o camarada presidente João Lourenço está a tentar passar aos nossos militantes ao atribuir-se essa cota de 15% para as nossas estruturas de base. Portanto, é uma demonstração clara da importância que a estrutura central do nosso partido dá aos nossos CAPs, às nossas estruturas de base. Aos céticos, Maraquiosa sublinhou que o MPLA é um partido político sério que cumpre com seu timing e, acima de tudo, com seu estatuto. Todo este movimento tem estado a acontecer um pouco por todo o país. Aliás, os prazos que nós temos estipulados para esta primeira fase, que tem a ver com a realização das nossas assembleias de balanço e renovação de mandato a nível das nossas estruturas de base, deverão acontecer até o dia 30 de maio. Portanto, deverão seguir-se então as nossas conferências a nível dos nossos órgãos intermédios, nomeadamente as nossas conferências comunais, municipais e provinciais. A MPLA afina sua máquina no quadro do processo orgânico, mas acima de tudo, em sede dos atuais e futuros desafios políticos e eleitorais. E o MPLA em Luanda quer mais desempenho dos seus militantes para melhor enfrentar os próximos desafios políticos. Este sábado, militantes dos CAPs da Maianga e da Ingombote participaram do processo das Assembleias de Balanço e Renovação de Mandatos. Em Luanda continuam a decorrer as assembleias de balanço e renovação de mandatos nos comitês de ação do partido. O processo que antecede o 9º Congresso Ordinário do MPLA é cumprido à risca por cerca de 200 militantes do CAP número 15, Alvalade, que, mais uma vez, deram o voto de confiança ao seu primeiro secretário, Manuel de Carvalho Wadijimbe. Preparados para enfrentarmos, portanto, e ganharmos, inclusive, as eleições do próximo ano. Defender a bandeira e o líder do partido é o slogan que norteia os militantes dos CAPs 14, 26, 80 e 109, que também estiveram reunidos em assembleias para o balanço e renovação de mandatos. Os militantes do CAP 26, imbuído no lema a defesa da bandeira e do líder, não redobrarão os esforços para apoiar o candidato da direção central do partido rumo à vitória. O CAP 80 está sempre preparado para desafios do partido. No entanto, hoje, amanhã, temos o Congresso em dezembro.
Vamos continuar esse trabalho. Sabe que, portanto, o momento de congresso é um momento de festa, é um momento de renovação e, acima de tudo, revigoramento das nossas energias a nível político para continuarmos a fazer um trabalho a que nos comprometemos com este país. Um processo que decorre com o acompanhamento do seu primeiro secretário do MPLA, Luís Nunes, que hoje esteve representado pelo segundo secretário do Comitê Provincial do MPLA, em Luanda. MPLA em Luanda continua a afinar as bases para a permanência no topo dos destinos da governação do país. 50 livros, 50 autores. É o título da coletânea lançada ontem aqui em Luanda. A apresentação esta sexta-feira da coletânea literária 50 livros, 50 autores veio enaltecer o patriotismo e cidadania dos 50 escritores de várias gerações escolhidos pelo seu papel antes, durante e depois da independência nacional. A iniciativa enquadra-se ainda nas celebrações de meio século da autodeterminação do povo angolano, visa preservar a memória literária nacional e eternizar os registros de mulheres e homens que encontraram na caneta a arma de resistência e do desenvolvimento. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio da Fonseca, olha para o ato como reconhecimento de uma força silenciosa, mas poderosa, que foi uma das trincheiras da luta para a afirmação do povo e de Angola. A história da nossa independência não se escreve apenas com factos políticos e batalhas militares. Escreve-se também com poemas, crônicas, ensaios e romances que ajudaram a construir a ideia da nação angolana. A literatura foi uma trincheira intelectual, onde se travou a luta contra a dominação colonial. Neste ato, o Conselho Editorial, responsável por avaliar os requisitos e escolher quem pudesse fazer parte da primeira edição da coletânea 50 livros, 50 autores, através de António Quino, um dos membros, a justificação de que a rica literatura angolana não se resume aos 50 autores escolhidos, mas estes representam várias gerações e épocas do país. Importa, entretanto, sublinhar: esta seleção é representativa, não canônica, nem persegue esta pretensão. Não se trata de uma lista fechada dos clássicos, mas um gesto de inclusão representativa. Nesta cerimónia foram apresentados 500 exemplares, alguns distribuídos simbolicamente aos autores, e os restantes serão entregues de forma gratuita a instituições de vários subsistemas de ensino e bibliotecas dentro e fora do país. Outro objetivo, segundo a Comissão Interministerial para a preparação das celebrações dos 50 anos da independência nacional, é que esta coletânea servirá de veículo para a diplomacia cultural. É um reconhecimento a alguns dos escritores angolanos que antes e depois da independência deram o seu contributo para o desenvolvimento da literatura. Temos de recordar que a literatura foi a primeira arma, portanto, que em todas as circunstâncias é utilizada para a libertação ou para a aquisição daquilo que a população deseja. Há muitos escritos que não puderam ser publicados naquela altura, porque eram proibidos pela censura, pela polícia política portuguesa, que aqui em Angola exercia o seu trabalho. E muitos desses poemas só puderam ser publicados depois da independência. E foi interessante terminar esta celebração dos 50 anos com a literatura, porque a literatura expressa paz, expressa amor, expressa unidade, coesão. É profundo, marca-me bastante por fazer parte deste movimento grande de literatos. Olha, tem uma grande importância porque é comemorativa dos 50 anos da nossa independência. Portanto, é um marco histórico. Um vídeo com momentos das celebrações dos 50 anos de independência nacional, assim como a execução do hino
oficial destas jornadas. Foram exibidos neste ato de divulgação das obras das 5 dezenas de autores de vários géneros literários, lançados sob a chancela da Mayamba Editora. Vamos fazer aqui uma pausa nas notícias. Depois do intervalo vamos ter conversa, vamos ter o entrevistado ao sábado. Mantenha-se aí deste lado. Até já. Estamos de volta agora com o Espaço Entrevista. E hoje a conversa é com alguém apaixonada pela moda. É considerada, aliás, pioneira da moda africana contemporânea no nosso país. Contam-se mais de 35 anos de carreira. É celebrada por integrar a tradição angolana e inovação em alta costura. Fundou os primeiros marcos da moda em Angola, sobretudo no pós-independência. Fez formação em moda no Canadá, onde teve reconhecimento. Nessa área foi professora voluntária de fashion design, ou desenho de moda, se quisermos. Vestiu figuras de Estado, representou Angola em vários países, vários palcos da moda no mundo. Recebeu prémios pelo seu empreendedorismo e contribuição cultural, nacional e não só. É grato e prazeroso voltar a cumprimentar Lucrécia Moreira, que vem nas imagens, está aqui hoje em direto para o Telejornal. Boa noite, Lucrécia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana, obrigada pelo convite e boa noite aos telespectadores também. E muitos deles que também já não me viam há muito tempo. Pois, eu ia justamente começar por perguntar. Muita ausência, algum silêncio propositado, intencional, apenas muito trabalho. O que é feito desta mulher que impressionou e orgulhou nos tempos idos muitos angolanos? Continua a impressionar e a orgulhar. Não existe silêncio, simplesmente muito vocacionada no trabalho, principalmente no desenvolvimento da indústria da moda. Às vezes não aparecemos, mas não quer dizer que não estejamos a trabalhar. Estamos a trabalhar e fazendo com que cada vez mais a gente possa realmente industrializar a moda. Lucrécia, posso tratar por tu? Pode, sim, senhora. Então claro. Deixa-me perguntar-lhe, como é que a costura surgiu na tua vida? A costura surgiu de uma forma em que eu já tinha o dom. Nasci já com dom, comecei de criança e fui criada por uma mãe que fazia costura, gostava de fazer costura, e porque ela mesma também já tinha o dom de costura, é de família de costureiros, e então foi daí que eu fui começando com bonecas e fui crescendo com este dom da costura. Consideras-te uma pioneira da moda em Angola ou mesmo um ícone da moda angolana? Sim, claro, porque quando eu vi que Angola precisava de moda após a independência, e quando chegamos aí nos anos 90 vimos que ainda não havia moda em Angola, principalmente com um padrão africano. Eu trabalhei na TAG e viajava bastante e via os outros países africanos, principalmente países africanos onde viajava, e as pessoas usavam o padrão africano. Será por isso que te chamam a decana dos panos africanos? É isso mesmo, e foi a revista Forbes que me intitulou como a decana dos panos africanos. Como é que encaras hoje os bastidores da moda em Angola? Penso eu que já tivemos tempos mais bonitos. No início era tudo muito mais bonito, havia muita promoção para a moda. A própria rádio e a televisão, e lembro-me desses tempos, promoviam muito a moda. Houve um certo declínio, mas eu acho que agora há uma afirmação melhor, uma vez que estamos na luta pela indústria da moda. Porque a moda sem indústria, ela não é nada. Ela precisa de ser industrializada para então que possamos vestir
o mundo inteiro, Angola inteira e outros países também, não é? Sei que a semelhança de muitos, atravessaste também, tiveste algumas dificuldades. Como é que foram os desafios para transpor as dificuldades? Ou também sabemos que tinhas algumas influências que terão tornado ou não os caminhos mais ou menos difíceis? Eu pergunto, faço essa pergunta a título provocatório, porque sei que a Lucrécia Moreira vestia nomes bastante sonantes, até mesmo o antigo casal presidencial. É verdade, Por causa Ana. disso, tiveste menos dificuldades em encarar as dificuldades do momento? Não. Estamos a falar de alguns anos atrás. Exato. Não, tive grandes desafios. Embora vestisse essas personalidades, mas tive desafios e eu tratava eles como clientes, não é? E estes desafios tornaram-me uma mulher mais forte e foi daí que depois vi a necessidade de se fundar uma associação, que era a Associação para as Indústrias Têxteis e Confecções. Da qual estavas a liderar. Da qual estava a liderar a Lucrécia, ou era vice-presidente? Sim, já fui vice-presidente da ITECA, já fui vogal da Assembleia Geral da ITECA. Agora não faço parte de nenhum órgão social da ITECA, mas continuo na ITECA, uma vez que sou fundadora, e porque preciso de ver o desenvolvimento dela para o futuro da moda. Como é que foi a tua experiência a representar a Angola em palcos de alta costura? Estiveste em Nova Iorque, estiveste na Zâmbia, estiveste numa infinidade de países. Como é que foi representar as cores da nossa bandeira? A experiência foi grande, foi boa, foi sempre bonita. Gratificante. Sim, gratificante, porque vi-me no meio de outras pessoas da moda muito mais experientes, não é? E consegui beber bastante destas pessoas com quem convivi, que já tinham nomes muito mais sonantes na moda. Estamos a falar, naturalmente, de alguns anos atrás. Como é que foi esta recepção internacional, chegar, falar de Angola, mostrar o que Angola era capaz de fazer em termos de alta costura? Olha, foi sempre muito bem recebida, primeiro por causa do nosso padrão, que é um padrão diferente, é um padrão colorido, e havia sempre muita atenção em relação às nossas roupas, principalmente quando estive em Xangai. Adoraram o nosso padrão e até acabei por vender algumas peças em Xangai e em outros países também, onde já passei, no Brasil. Já viu leiloadas peças suas? Sim, já leiloei uma peça na altura que foi para a Fundação do Cancro da Mama, que naquela altura, acho que foi em 2010, que ficou a $5.000 e este dinheiro foi convertido à Fundação do Cancro da Mama. Estás satisfeita com o desenvolvimento da indústria têxtil no país? Ainda não estou satisfeita. Tenho persistido bastante para que ela consiga alcançar os nossos objetivos, que é a indústria têxtil e a indústria de confecções, e nós, criadores e estilistas, conseguirmos realizar os nossos sonhos. Mas já vamos tendo alguns caminhos abertos e penso que nós temos ainda muito poucos anos, 40 anos é pouco, e creio eu que iremos chegar, porque há países que estão nesta luta da indústria há 80, 90 anos e ainda com algumas dificuldades. Lucrécia Moreira, conhecemos há muitos anos, mas foi um prazer diferente partilhar estes momentos aqui contigo no Telejornal. Desejo-te felicidades, bom trabalho e vemos seguramente por aí. E eu também, foi um grande prazer, Ana, e recordando aqueles tempos. É verdade, é verdade. Tive o grato prazer também de vestir Lucrécia Moreira. Eu lembro-me também. Até a próxima. Ok, Ana, até já. Ora, e vamos seguir agora olhando para o estado do tempo, de acordo com as previsões do INAMET.
Voltamos a fazer mais uma pausa. É o segundo e último intervalo deste jornal. Até já. Já estamos de volta para a terceira e última parte do telejornal. O Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos dos Santos, inaugurou a ponte metálica que liga os municípios de Cacoaco e Molenvos. O ato marcou o lançamento do programa de concessão, construção e montagem de 186 pontes metálicas para todo o país. São pontes metálicas que estão planificadas para todo o país, criando novos caminhos para o comércio, investimento, educação e crescimento econômico. Nesta sexta-feira, o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação inaugurou a ponte metálica que liga os municípios de Cacoaco e Molenvos. Estamos a falar de uma primeira ponte, de um conjunto, como vimos, de mais de 5.800 metros lineares de pontes, que vai ser feito pelo país todo. Por que que nós lançamos este programa aqui? É uma pergunta, é um momento muito bom, porque quando nós estivemos aqui, foi muito triste ver as dificuldades que as crianças, os jovens, os pais e as mães dessa mesma localidade, ou seja, estamos a falar de 2 municípios, sentiam. E hoje viemos dar uma resposta e vimos no rosto de cada um deles uma alegria muito grande. É assim que se faz. Servir o público é assim, é ouvir e trazer as soluções próprias para isso. Um programa amplo que visa garantir melhores condições de mobilidade para os automobilistas e peões e que será implementado em 2 fases. Uma primeira fase abrange os anos 2026-2027, em que nós esperamos ter cerca de 3.969 metros lineares de pontes. Durante estes 2 anos vamos fazer quase 59% do total das pontes que se espera e, obviamente, depois de 27 vamos fazer o resto do tempo. Ou seja, vamos fazendo aos poucos, são muitas pontes, é uma logística muito grande, não é? Estamos a falar de logística que é produzida nos Estados Unidos e leva o seu tempo, e quando chega aqui, obviamente, temos uma outra empresa que faz os encontros, antes faz os acessos e nós montamos estas pontes. Com isto, vamos modernizar, em primeiro lugar, o programa das infraestruturas rodoviárias. Com 134 metros de comprimento, possui 2 faixas de rodagem, com 7 metros de largura e passeio para peões. Essa ponte só trouxe mais valia aqui para o nosso município. É mais uma linha ligada, salvar a vida e promocionar também a economia. Na verdade, nesse momento, é a maior alegria. Ponte aberta, as primeiras viaturas começaram logo a circular sem as dificuldades do passado. Eu só tenho que pedir graças a Deus. Afinal de contas, ouviram o nosso clamor. No local, os administradores dos municípios de Cacoaco e Molenvos garantem continuar a contribuir para a preservação deste bem público. Em tempo de chuva, muitas vidas foram perdidas aqui nessa zona. E houve uma gritante petição da população para se colocar uma ponte nesta zona. E foi colocada, graças a Deus, o Ministério das Obras Públicas atendeu este pedido. Vai beneficiar a travessia dos municípios e também vai facilitar a circulação de outros meios que intervêm naquilo que é a aproximação dos serviços do Estado às nossas populações. Aqui muito próximo temos um centro de referência, o Centro Anhangachito, que tem maternidade e que tem estado a resistir muitas das vezes muitos partos, e aqueles partos complicados temos que fazer uma evacuação. Com essa rodovia ou com essa ponte inaugurada vai facilitar a circulação tanto da nossa ambulância como de outros meios. O programa de construção de pontes metálicas do tipo ACROL a nível do país tem o financiamento dos Estados Unidos da América através do Exim Bank.
Temos entre os Estados Unidos e Angola uma parceria forte e esta ponte e o projeto dos pontos é um símbolo forte desta parceria. Peões e automobilistas já conseguem circular. Em todo o país serão construídas cerca de 186 pontes metálicas, tal como anunciou o ministro das Obras Públicas. As imagens são de Samuel Costa, Ema Mungala, Agnello Bernardo, a TPA, município de Cacoaco e Molenvos. A obra biográfica do médico cardiologista Nené Filipe já foi apresentada aqui em Luanda, intitulada Uma Vida Servindo Vidas. O livro conta com 242 páginas e retrata a vida profissional e pessoal do Dr. Nené Filipe. Uma vida servindo vidas. Este é o legado biográfico do médico cardiologista António Pedro Filipe Júnior, também conhecido por Nené Filipe, apresentado em Luanda. Pode escolher muita coisa do precioso para nós adultos e mesmo para as crianças, por causa da vida que ele teve. Uma vida atribulada, como todos nós tivemos, de humildade. Foi a partir da humildade que se tornou um homem bem estruturado, organizado e exemplar. O médico é considerado humanista e teve a carreira marcada pela liderança. As pessoas, enquanto estão vivas, nunca são recordadas. Como fica a dor de quem parte, então eu costumo dizer que enquanto estamos vivos, somos esquecidos, somos vistos, mas esquecidos. Quando morremos, somos recordados. E tudo aquilo que a gente faz em vida, de bom ou de mau, é sempre recordado como momentos ímpares da vida. Por isso é que a obra surgiu agora. Em primeiro lugar, estava quem precisa de nós. As pessoas mais vulneráveis, os nossos doentes, estavam sempre em primeiro lugar e tratavam-os com mestria, pondo todo o conhecimento à disposição de quem sofre. O secretário de Estado para a área hospitalar destacou alguns dos momentos do legado de Nené Filipe. O Dr. Nené Filipe não formou apenas cardiologistas, formou o caráter, ensinou-nos que a medicina é ciência, mas sobretudo compaixão. E que o estetoscópio escuta o coração, mas o médico deve escutar a alma. Além da passagem pelas apresentações da Organização Mundial da Saúde nas repúblicas do Zimbábue, Senegal e Congo, o cardiologista também assumiu o cargo de liderança na Clínica Girassol. Deixa-nos um legado rico que devemos materializar com ações práticas. O Dr. Nené Filipe é uma pessoa eterna, porque ele mora em nossos corações, sobretudo pessoas que tiveram a oportunidade de convívio muito próximo, e essa obra, na verdade, é a materialização dessa eternização que já existe dentro de nós. Como médica jovem, estar aqui e presenciar o legado que deixou então o nosso querido doutor, tantas testemunhas de todos os seus feitos durante os seus anos em vida, e é uma inspiração, né, para nós médicos da atual geração. O livro, com 242 páginas, tem uma tiragem de 1000 exemplares. O Petro de Luanda sagrou-se campeão da 48ª edição do Campeonato Nacional de Basquetebol ao derrotar o Sporting de Luanda por 97-68. Foi no quarto jogo consecutivo dos play-off. Os tricolores selaram o 7º título consecutivo e o 19º de campeão nacional no seu palmarés. O desporto a encerrar esta edição do Telejornal. Despedimos-nos com os melhores votos de boa noite. Aproveite o seu fim de semana. Até breve. Boa noite.